Pessoal, boa noite. O nosso estudo de hoje versa sobre a parábola do grão de mostarda. Para iniciarmos os nossos estudos, vamos à nossa página inicial, depois a nossa prece, depois o nosso estudo. Então, em primeiro lugar, vamos à mensagem inicial, a página inicial. Fé e Perseverança, de Meimei, está no livro Pai Nosso, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Diz assim: 3 rapazes suspiravam por encontrar o Senhor a fim de fazer-lhe rogativas. Depois de muitas orações, eis que, certa vez, no campo em que trabalhavam, apareceu-lhes o carro do Senhor, guiado pelos anjos. Radiante de luz, o divino amigo desceu da carruagem e pôs-se a ouvi-los. Os 3 ajoelharam-se em lágrimas de júbilo, e o primeiro implorou a Jesus o favor da riqueza. O mestre, bondoso, determinou que um dos anjos lhe entregasse enorme tesouro em moedas. O segundo suplicou a beleza perfeita, e o celeste benfeitor mandou que um dos servidores lhe desse um milagroso unguento, a fim de que a formosura lhe brilhasse no rosto. O terceiro exclamou com fé: Senhor, eu não sei escolher, dá-me o que for justo, segundo a tua vontade. O mestre sorriu e recomendou a um de seus anjos lhe entregasse uma grande bolsa, em seguida abençoou-os e partiu. O moço que recebera a bolsa abriu-a, ansioso, mas, desencanto, ela continha simplesmente uma enorme pedra. Os companheiros riram-se dele, supondo ludibriado, mas o jovem afirmou sua fé no Senhor, levou consigo a pedra e começou a desbastá-la, procurando. Depois de algum tempo, chegou ao coração do bloco endurecido e encontrou aí um soberbo diamante. Com ele, adquiriu grande fortuna e com a fortuna construiu uma casa onde os doentes pudessem encontrar refúgio e alívio em nome do Senhor. Vivia feliz, cuidando de seu trabalho, quando um dia 2 enfermos bateram à porta. Não teve dificuldade em reconhecê-los. Eram os 2 antigos colegas de oração, que se haviam enganado com o ouro e com a beleza, adquirindo apenas doença e cansaço, miséria e desilusão. Abraçaram-se chorando de alegria e, nesse instante, o Divino Mestre apareceu entre eles e falou: Bem-aventurados todos aqueles que sabem aproveitar as pedras da vida, porque a fé e a perseverança no bem são os 2 grandes alicerces do reino de Deus. Meus amigos, vamos então à nossa prece. Jesus, amigo e mestre, agradecemos a oportunidade de estarmos unidos para estudar um pouco mais dos vossos ensinamentos. Rogamos a Ti, neste momento, que nos fortaleça para que possamos passar por essa turbulência que nos encontramos no momento. Que os amigos espirituais possam estar presentes neste nosso encontro e nos auxiliar na clareza da transmissão do estudo. Neste momento de dificuldades, fortaleça a nossa fé. Fique conosco hoje e sempre, com a graça de Deus. Que assim seja. Bem, vamos agora ao nosso estudo do tema de hoje, a parábola do grão de mostarda. Antes de entrarmos no estudo propriamente dito, gostaria de dizer em que esse estudo foi embasado, em quem, né? Haroldo Dutra Dias, algumas palestras, o livro de Caibar Schutel, Parábolas em Cima de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo, e o livro Vinhas de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Bem, então vamos ao nosso estudo. Parábola do grão de mostarda. O reino dos céus
é semelhante ao grão de mostarda, que um homem recebeu e semeou em seu campo, o qual é, de fato, a menor de todas as sementes. Porém, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore, de modo que as aves do céu venham e aninham-se em seus ramos. Mateus 13, 31, 32. Mas também está em Lucas e Marcos. Nós vamos entender que o grão de mostarda foi usado 2 vezes por Jesus. Uma delas para falar o reino dos céus e outra para falar da fé. Nós vamos, em primeiro lugar, usar o reino dos céus, que é o tema dessa parábola. E mais, no final, vamos falar também da mostarda e a fé. Então, vamos dar início à nossa fala do estudo de hoje. Haroldo Dutra Dias nos coloca que Jesus conta essa parábola como resposta a uma grande dúvida, a uma grande objeção do povo judeu a Jesus. Eles acreditavam que se Jesus fosse o Messias, que quando o Messias chegasse aqui, que se Jesus fosse realmente o Messias, ele chegasse aqui, que não haveria mais brigas, mais dissensões, haveria fraternidade entre todos, ninguém mais odiaria ninguém, não teríamos mais problemas uns com os outros. E que realmente o mundo fosse se tornar um paraíso com a chegada do Messias. Entretanto, esses judeus, os fariseus da época, não entenderam, não compreenderam o fato de que após a crucificação de Jesus, o mundo continuasse com as justiças e os problemas. Pois se ele era o Messias, por que não resolveu tudo de uma só vez? A gente para e reflete agora sobre isso. A reflexão vem da seguinte: Jesus, quando fala em grão de mostarda, ele está nos falando da natureza, da agricultura. E tudo que está na natureza demanda tempo, pois a própria natureza opera em vários ciclos. É necessário que possamos ter clareza disso. Nada vem do dia para a noite. Não existe um passe de mágica. Existe trabalho, perseverança, para que possamos seguir adiante. Muitas das vezes, nosso foco é um pouquinho superficial, somente na casca e nos esquecemos do centro e do que fazemos, efetivamente para verificar a semente plantada em nós por Deus. Nesse caso, a gente precisa entender que o reino dos céus não é um lugar que é circunscrito, né? Não é um lugar que está pronto, que é um lugar X, que somente desfrutaremos depois da morte física, mas sim algo que está dentro de nós e que é necessário cuidar. Conforme a gente pensa em que Deus está muito distante de nós. Mas onde está Deus? Deus está em nós. Nesse sentido, vamos buscar a ajuda de Humberto de Campos, que eu esqueci até de citar no início. É uma pequena citação dele, do livro dele, Boa Nova, que diz assim: o reino dos céus é a construção no coração dos homens. Essa construção, ela é análoga, é parecida a uma construção física. Demanda alguns pré-requisitos. Pré-requisitos como planejar, que é o planejamento, temos que planejar bem as coisas, temos que ter clareza do que vamos fazer, então é necessário planejar. E precisa trabalhar, então trabalho. Trabalho é importante, porque se você planeja, você precisa trabalhar para executar. Para executar, você precisa de materiais. E para você fazer tudo isso, você precisa de vontade. Sem vontade, a gente não faz nada. A gente pode ter tudo em mãos, tudo. A gente pode ter o melhor brinquedo, o melhor material, o que for, mas se eu não tiver vontade de fazer, eu não faço nada. Então eu preciso também da vontade. Nesse sentido, Aristóteles trouxe essa contribuição, dizendo que está em nós, em potência,
dormente, no estado latente. As dificuldades, portanto, né, elas estão em nós, né? Então elas estão latentes. Elas seriam os adubos, o sol, a água, os elementos necessários para o crescimento desse nosso grão de mostarda, rumo a uma grande árvore. Então, o que a gente pode entender disso? A gente pode entender que essas dificuldades que nós estamos enfrentando, que as questões que nós enfrentamos no nosso dia a dia, tá? Elas vêm a ser o adubo para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento, para desabrochar essa semente de Deus que está em nosso coração, para que possamos nos transformar nessa árvore grande, nessa árvore forte que se torna a mostardeira. A mostarda para nós aqui é uma simples hortaliça, mas na época, uma grande árvore, né? Alguns autores dizem que de 1,5 m a 2,5 m, às vezes 3. Então é necessário que nós possamos entender que esse grão que está dentro da gente, esse grão de mostarda, tem substância. E é uma semente que tem efeitos diversos. Essa mesma substância, segundo Caibá Schultz, se transforma em árvore. Dá depois muitas sementes e muitas árvores, e até as suas folhas servem de alimento. Entretanto, ele afirma uma coisa muito importante. É necessário a fertilidade da terra para que trabalhe a germinação, haja a transformação, crescimento e frutificação do que foi a semente. E é necessário, a seu turno, o trabalho da semente e da planta no aproveitamento desses elementos que lhe foi dado. Então é necessário que nós possamos ter condições para germinar a semente que está em nós, a semente pequenina do reino de Deus dentro de nós. Semente essa que pode ir muito adiante e muito avante se nós temos vontade, se nós temos determinação, se nós já quisermos buscar. Agora, conforme dito lá no início, tá, quando os judeus questionam, porque nada acaba do dia para a noite, né? Nada acontece do dia para a noite. Então nós temos que perseverar, temos que lutar para que nós possamos ter essa semente germinada em nosso coração, essa semente de amor, essa semente de paz, essa semente e que nos leva a amar o próximo como a nós mesmos. É importante que nós possamos entender isso, pois assim, desta forma acontece com o reino dos céus na alma humana, segundo Caibá. Dessa semente que é feito pelos Espíritos do Senhor, sem o concurso da boa vontade, que é a melhor fertilidade que lhe podemos proporcionar. Sem o esforço da pesquisa, do estudo, não pode aumentar e engrandecer-se em nós. Não se nos pôde mostrar tal como é. Assim como a mostarda não se transforma em hortaliça sem o emprego dos requisitos imperiosos para essa modificação. Caibá está dizendo para a gente, com todas as letras, que sem o nosso esforço, sem a nossa participação direta, nada muda, nada acontece, né? Aí vem o semeador, a parábola do semeador, aquela semente que fica no caminho, os pássaros comem, aquela semente que é sufocada, aquela semente que dá na pedra e por não ter muita terra cai logo, e aquela que está em solo fértil, né? Então esse solo fértil também depende da nossa vontade, porque todos nós temos em nós essa semente divina, que precisamos fazer com que ela brote. Então precisamos perseverar. E é nesse sentido que a gente fala desse outro momento, né? Que é a mostarda fala sobre a fé. A fé é a mesma coisa, parece um grão de mostarda quando já é capaz de transportar montanhas. Que montanhas? Né? Que montanhas é essa que transforma? A montanha física que a gente está vendo ali? Ou a montanha do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa incompreensão, do nosso egoísmo, da nossa incompletude, né? Então, o que a gente está querendo? O que a gente está buscando? Nós não estamos buscando a vontade? É isso. A fé é a entrega à vontade de Deus. E precisamos ter clareza disso. E é nessa clareza que a gente sustenta o que a gente necessita, como os apóstolos falaram para Jesus. Disseram, então os apóstolos ao Senhor,
acrescenta-nos a fé. E disse o Senhor, se tivesses fé como o grão de uma mostarda, dirias a esta moreira, desarrega-te daqui e plante-te no mar, e ela vos obedeceria. Está em Lucas 17, 5 e 6. Aí, uma explicação interessante vem em Vinha de Luz, né, que diz assim, ninguém pode, pois, em sã consciência, transferir de modo integral a vibração da fé ao espírito alheio, porque realmente isso é a tarefa que compete a cada um. Exatamente isso. Essa semente tem que germinar por nós, conforme Jesus disse, vós sois luz. Então nós temos que entender que essa semente pode germinar na gente. Agora depende da nossa vontade, da nossa perseverança, do nosso querer. Pois, na verdade, o processo de aquisição da fé é trabalho cotidiano e persistente. Pois se nós não persistirmos nesse trabalho, como é que nós iremos realmente tocar ele adiante? De que forma, se nós não tivermos vontade, se nós não tivermos o querer, como é que nós vamos levar esse trabalho avante? De que forma isso vai acontecer? Né? Pois a fé necessita disso. E nesse sentido, Caibar Schutel nos coloca que a fé verdadeira estuda, examina, né? E a gente estuda, examina, e a gente procura entender o seguinte, qual é a tendência nossa? Não é sempre para o crescimento, a fim de operar mudanças para o campo mais largo, mais aberto, e um horizonte maior, mais dilatado? Então essa fé, essa segurança, essa busca nossa, nós temos que parar e refletir nos dias de hoje. Por exemplo, o que nós estamos atravessando hoje com o coronavírus? Será que a gente acredita que esse vírus veio por acaso? Será que a humanidade não estava se distanciando demais de Deus? Será que nós não precisávamos ser chamados a atenção de alguma forma para que pudéssemos deixar de ser tão egoístas, tão orgulhosos, tão senhores de si? Será que não precisamos olhar melhor o outro? Esse outro é aquele próximo, esse outro não precisa ser o distante, o nosso familiar, que muitas vezes deixamos de lado. Aí Caibar, completando essa ideia, coloca assim para a gente. A fé verdadeira estuda, examina, pesquisa, sem espírito preconcebido, e cresce sempre no conhecimento e na vivência do Evangelho de Jesus. É isso. É o que a gente viu lá no início. Essa fé foi o que Jesus mostrou para a gente. Quando o grão de trigo vai para a terra e ele não se abre, ele não morre, né? Ele não germina, ele não dá vários, fica só ele. Então a morte, vamos entender assim, entre aspas, né? Vai germinar. Foi o que Jesus fez ao desencarnar na cruz. Ele quis que realmente germinasse esse amor, essa fé, essa semente de amor dentro da gente. Né? E o Espiritismo, com seus fatos positivos, vem dando um grande impulso a isso, a essa fé, desvendando a todos os reinos do céu. Então, o que nós poderemos tirar dessa lição? O que essa lição de hoje nos coloca? Qual é a ideia central dela? O grão de mostarda, ele é bem pequeno, né? Um dos menores que tem. Segundo, é 1/3 do grão de arroz. Mas, se nós tivermos a fé do tamanho dele, segundo Jesus, a gente consegue muita coisa. Agora, para se conseguir essa fé, é necessário que nós possamos encarar os estudos, encararmos com perseverança cada momento, entendermos que esse estudo, que essa busca, que essa pesquisa, que é citada por Haroldo, que é citada por Caibar, que é citada no Evangelho, faz com que a gente não tenha fé cega, que a gente tenha uma fé raciocinada, ou seja, que a nossa semente possa germinar plenamente e que possamos buscar isso, que possamos nesse momento de tempestade,
nesse momento de turbulência que estamos atravessando, nos entregar a Deus. Cuidarmos, fazermos a nossa parte, né? Ajuda-te que o céu te ajudarás. Fazemos a nossa parte, né? Nesse momento de vírus, ficarmos em casa, mas sem entrarmos em pânico, acreditando em Deus, fazendo com que o nosso grão de mostarda possa realmente florescer com base, enxergando e vendo o horizonte bem longe. Obrigado pela atenção de vocês, meus amigos. Até uma próxima vez. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, possa nos acompanhar durante toda a semana, iluminando o nosso caminho e que nós possamos cada vez mais ter a nossa fé fortalecida. Que assim seja. Uma boa noite a todos.